Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o 16, nós iremos ler. A palavra do Senhor, amada igreja, ela vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, com as riquezas, volta para mim ali por favor. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Repetindo o verso 15 e o verso 16. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eterno Deus, Pai e Criador de todas as coisas, graças nós te damos, Senhor, nesta manhã, por termos o privilégio de ouvirmos, Senhor, esta palavra. Meu Pai, que este sermão venha falar profundamente ao coração da tua igreja, que a nossa fé, assim como a fé, Pai, dos Efésios, possa ser motivo de louvor e de glória para o Senhor. Que nesta manhã, Senhor, caia por terra todo impedimento, todo levante do inimigo, Senhor, toda distração, tudo aquilo que vem roubar, Senhor, a nossa atenção daquilo que está sendo falado e ministrado. Senhor, que o nosso coração esteja sensível e os nossos ouvidos bem abertos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pai, assim nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amada igreja. Amados, Efésios é uma carta que trata de vários
assuntos fundamentais na vida do cristão e da igreja. E é considerada uma carta para o mundo. Ou seja, esta carta de Efésios, ela não está voltada só para dentro da igreja. Ela também está voltada para quem está fora da igreja. Essa é uma carta que foi escrita para judeus como para gentios. Então, ou seja, foi escrita para o povo de Deus, mas foi escrita também para um povo que não conhecia Jesus, mas que viria a conhecer por causa da pregação do seu evangelho. Amados, Efésios é uma carta muito rica para nós cristãos, em nome do Senhor Jesus. É uma carta que não somente foi escrita para judeus e gentios, mas foi uma carta escrita também para marido e mulher, para pai e filhos, para servos e senhores. É a declaração da palavra de Deus, amados, é a declaração da vontade de Deus nos dias de Paulo e é a voz da inspiração em nossos dias de hoje. Efésios tem muito a nos ensinar ainda, amados. Efésios tem muito ainda a nos levarmos em colocar em prática a palavra de Deus. Amados, esta é uma carta, irmãos, que vem assim falar profundamente. Paulo inicia a carta, amados, com uma nota de ação de graça no texto de Efésios, versículo 3 ao 14 que nós lemos. E nós podemos aqui, amados, encontrar nesses versículos um salmo de louvor, o mais extenso talvez dentro do Novo Testamento. Então Paulo estava salmodiando, se alegrando pelo que ele estava vendo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, Paulo também tem o objetivo de, por meio de seus escritos, orientar os efésios a compreender o poder de Deus, para que possam refletir o caráter dele. É necessário, amados, que Cristo, ele habite no nosso coração pela fé, para que compreendamos o quão profundo é, amados, o seu amor para conosco. Amados, o propósito desta compreensão é que o crente seja cheio, amado, da graça de Deus, é que o crente seja cheio da plenitude de Deus. Este é um outro tema-chave desta epístola de Efésios. Amados, eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã 3 grandes ensinamentos que Paulo deixa para nós, aqui nesses poucos versículos que nós lemos. Claro que eu indicaria você essa semana fazer a leitura de toda a epístola de Efésios, para você entender aquilo que Deus quer falar com a igreja. Ler a epístola de Gálatas, Filipenses, porque muito Deus tem a acrescentar nas nossas vidas. Mas uma das coisas, amados, que Paulo, ele ensina a mim, pelo menos, amados, neste texto, é que eu devo buscar forças sempre em Deus, amados. Nós vivemos dias em que parece que nós não vamos conseguir chegar no fim dele. Vivemos dias, irmãos, atribulados nesta terra. Amados, vivemos dias de grandes lutas, e se nós não buscarmos forças em Deus, amados, parece que nós não vamos conseguir vencer. Nós temos passado ali uma luta esta semana com o pai da pastora Alessandra, que está ali entre a vida e a morte, e imagine o coração dela como está, o coração dos filhos como está, né? O coração de toda a família como está. Amados, se nós não buscarmos forças em Deus, a gente acaba ficando prostrado no meio do caminho. Então, uma das coisas que Paulo nos ensina aqui é buscar forças em Deus. Efésios
6, versículo 10 e versículo 11, Paulo vai falar algo conosco aqui a respeito disso. Ele diz assim, amados: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aqui para mim, igreja, por favor. O diabo tem uma cilada preparada para você. De repente você pode falar, está amarrado, pastor, mas tem que estar amarrado mesmo. Porque o diabo, irmãos, ele não quer ver a igreja prosseguir. O diabo, ele não quer ver a igreja avançar. O diabo não quer ver eu e você bem. Então ele vive armando ciladas. E como que se arma uma cilada? Cilada, amados, se arma na beira do caminho. Cilada, amados, ela é armada no trajeto que você costuma fazer. Eu lembro que certa feita, quando eu morava em São Paulo, estava voltando com o meu pai de carro. Eu morava no bairro de Pirituba, Zona Oeste. E eu estava dirigindo aquele dia e eu decidi fazer um novo caminho. E meu pai, ele me disse assim: nunca deixe de fazer um caminho velho para fazer um caminho novo. E eu perguntei para ele por que ele estava falando aquilo para mim. E ele disse: o caminho velho, você sabe as pedras e os buracos que tem no caminho. O caminho novo, você não sabe o que te espera. Então, amados, nós temos que ficar atentos com as astutas ciladas do diabo contra a minha vida, contra a sua vida, porque ele não vai prevalecer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz ao triunfo e à vitória em nome do Senhor Jesus. Deus já exerceu o seu poder, amados, para a salvação e transformação da humanidade. A salvação nos livra de uma vida guiada por Satanás, pelos desejos da carne e pelo mundo. Amados, Deus tem poder para ressuscitar a pessoa da morte e do pecado. E nesta passagem aqui, amados, Paulo ele ensina a igreja que para a batalha que enfrentamos, temos acesso a uma força, a um poder além de nós mesmos. Isto é, já está estabelecido no reino espiritual, que nós podemos sim nos fortalecer na força do Senhor. Amados, Deus sabe que com as forças do nosso braço, Deus sabe que com as nossas estratégias, Deus sabe, amados, que com o nosso planejamento, nós não iremos obter muito sucesso. Mas existe uma força, amados, liberada nos céus, para que nós possamos nos fortalecer. E quando o diabo vier, ele não vai poder, amados, se levantar contra mim, contra você, porque agora nós estamos revestidos no poder de Deus. A igreja nesta manhã, enquanto ora, está revestida no poder de Deus. A igreja nesta manhã, enquanto louva, está revestida do poder de Deus. Amados, essa história de que o diabo pode entrar no meio dos santos, amados, é mentira. O diabo só entra se tiver pecado, ele só entra onde tem pecado. A legalidade dele é o pecado. Mas nós, quando nos reunimos na presença do Senhor, amados, todo pecado é caído por terra e nós nos santificamos na presença dele. Por isso, amados, é que a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus, amados. Nós temos esta força, esta expressão,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amados, nos dá toda a legalidade de enfrentarmos todo tipo de mal que se levantar contra a minha vida, contra a sua vida. Desta forma, fica evidente que não usamos a força dos nossos braços nas batalhas espirituais, pois nós tornamos fortes no Senhor e vitoriosos por meio do seu poder. Busque suas forças em Deus, amada igreja. Busque a sua força no Senhor. Conte com Ele para isso, em nome do Senhor Jesus. Uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui. Efésios 6:11. Busque proteção em Deus e mantenha-se firme. Repita isso comigo. Buscar proteção em Deus e manter-se firme. Nós temos que nos manter firmes, irmãos. Devemos buscar força no Senhor? Sim, devemos buscar força no Senhor, mas devemos nos manter firmes, inabaláveis. Amados, a vitória na guerra, ela não é definida somente pela intensidade com que se ataca, mas também pela eficiência e persistência com que as quais se resiste às intenções e aos ataques do inimigo. Eu vou repetir essa frase aqui, irmãos. A vitória na guerra não é definida somente pela intensidade com que se ataca. Às vezes a gente acha que é com muito ataque, que a eficiência da vitória é com muito ataque, mas a palavra nos fala que também pela eficiência e persistência com as quais se resiste às intenções e aos ataques do maligno. Muitas vezes, irmãos, numa batalha espiritual, nós precisamos ter estratégias de ataque, mas nós também precisamos ter estratégias de defesa. Isso me faz lembrar o que um time que joga em equipe, ele tem que fazer. Não adianta ele ter o melhor ataque, mas ter a pior defesa. Não adianta ele ter a melhor defesa e ter o pior ataque. Então, irmãos, tem que ter um equilíbrio na nossa vida, para que a gente possa enfrentar, amados, essas ciladas que o inimigo prepara contra mim e contra você. Por isso, busque suas forças em Deus e revista-se da armadura espiritual para permanecer firme até o fim. Em sua palavra, Deus tem tudo o que é necessário para a proteção da nossa mente, do nosso coração, diante das nossas lutas, amados irmãos, que nós enfrentamos no dia a dia. No entanto, dependa mesmo para valer do Senhor, amados, dependa unicamente dEle. E quanto a nós, irmãos, vamos nos apropriarmos do que Deus tem para a nossa vida. O que é que Deus tem para a vossa vida? Se aproprie-se disso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu declaro nesta manhã que você vai sair daqui com a sua vitória em suas mãos. Que com o poder de Deus que opera na sua vida, você está se apropriando, irmãos, da bênção que é liberada sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, que quando nós compramos o nosso sítio, há muitos anos atrás, e
Logo após, o pessoal do Movimento Sem Terra, eles invadiram uma fazenda, e como o nosso sítio era colado a essa fazenda, então eles também invadiram o nosso sítio. E foi uma guerra, irmãos. Um dia nos reunimos aqui, saímos daqui numa grande comitiva para ir lá conversar com eles, mas não teve jeito, eles não queriam sair da terra. E eu lembro que com muito custo, muitas vezes eu, falecido irmão João, nós íamos lá e conversávamos com o chefe do Movimento Sem Terra, para que ele pudesse liberar a nossa parte. Mas nada acontecia, irmãos. E uma vez eu me encontrei com o ex-proprietário, e ele falava assim para mim: André, você precisa tomar posse da terra, você ainda não tomou posse da terra. Eu falei: como não tomei posse da terra? Já contrato, já está assinado, já está tudo feito no papel, no cartório. Ele falou: não, eu não estou falando disso. Ele falou: você tem que tomar posse da sua bênção. Vai lá, põe o pé naquela terra lá e declara que você está tomando posse dela naquele dia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós retornamos lá, logo após disso, plantamos os nossos pés naquela terra, declaramos que aquilo era posse nossa. Amados, não deu coisa de 2 meses, o pessoal desapareceu de lá. A prefeitura foi lá com máquinas, tratores, derrubou tudo quanto era casinha de alvenaria que eles já tinham levantado. Tem resto de casa derrubada lá até hoje. Mas, olha só, foi um ímpio que falou isso para mim, hein? Você precisa se apropriar do que é seu. Então, irmãos, nós temos bênçãos que ainda nós não nos apropriamos dela. E nessa manhã, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu vou me apropriar daquilo que é meu, para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós vamos nos apropriar do que é nosso, irmãos. É herança nossa, é direito nosso, Deus nos deu, é meu, é seu. Só precisamos tomar posse. Já é teu. Não importa que está escrito na Bíblia. Pastor, está escrito na Bíblia. Só é nosso quando tomamos posse. O Senhor me fez me recordar agora de uma outra coisa. Quando eu mudei para Indaiatuba, amados. Você está com quantos anos, Rafaela? Já? Há 29 anos, 28 anos atrás, quando eu mudei para Indaiatuba, eu trabalhava em São Paulo e vinha para cá só final de semana. E um dia, irmãos, eu me cansei de ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu pedi demissão da empresa lá e arrumei um trabalho em Campinas. Estou contando isso porque isso é parte do meu testemunho de vida, irmãos. Para vocês verem como Deus faz. Eu comecei a trabalhar numa empresa, e nessa empresa, todos nós funcionários ouvíamos falar muito bem de uma outra empresa que existia em Campinas. Parece que era o sonho de todo vendedor trabalhar nessa empresa. E um dia eu fiquei meio que indignado, eu falei: eu quero trabalhar nessa empresa também. E eu, pastor Fábio, saí um pouco mais cedo da empresa que eu trabalhava e fui lá nessa empresa conversar lá com o pessoal. Amado, chegando lá, eu pedi para conversar com um dos gerentes. Eram 2 gerentes, um era o Claudinei, o outro era o José Luiz. O José Luiz, ele era secão, mas o Claudinei era mais maleável. E graças a Deus naquele dia eu dei sorte de ser atendido pelo Claudinei. Cheguei lá e falei para ele, irmão, na cara dura. Falei: eu gostaria de vir trabalhar aqui.
Ele falou, mas o que te traz você a querer trabalhar aqui? Eu disse para ele, eu ouço falar muito bem da sua empresa, e eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Ele disse assim, quanto você quer ganhar? E a minha preocupação não era quanto eu queria ganhar. Era o quanto que daria para pagar a minha conta de aluguel aqui, de mercado, de transporte para Campinas. Antigamente era aqueles busão da Bonavita, né? Ônibus de viagem, não tinha esse azul. E ele falou assim, olha, se eu te der tanto para você começar, tá bom para você? Eu falei, tá bom, tá ótimo. Ele falou, então você pode vir começar amanhã já. Por que eu estou contando isso? Porque eu precisei de uma atitude para conseguir trabalhar naquela empresa. Porque se eu ficasse esperando eles chamarem para eu ir lá, eles nunca iriam me chamar. Então eu fui lá bater na porta. E as coisas começaram a acontecer, irmãos, de tal maneira que todos os companheiros do departamento de vendas, eles trabalhavam tudo social, era calça social, camisa social e sapato. Só que eu nunca tive esse tipo de roupa, irmãos. Então eu ia de tênis, calça jeans e camiseta. E eu vi, irmãos, que eles ficavam sempre me observando. Isso é um testemunho. Por causa do jeito que eu ia vestido. Um dia eu fui no banheiro e lá eu encontro um dos vendedores chamado Lino. Hoje ele é um grande empresário em Campinas. Ele era meio fortão assim, ele falava meio bravo. E ele falava assim, você está a fim de prejudicar a gente aqui dentro? Eu falei, por quê? Porque é o jeito que você vem vestido trabalhar. Mas isso já era o Claudinei, o gerente, que tinha mandado ele falar isso para mim. Aí, irmãos, eu fiquei tão envergonhado que eu chamei o gerente num canto e falei assim, olha, eu vejo que todo mundo aí vem trabalhar social, mas eu não tenho roupa social. Ele falou assim, quanto você precisa para comprar roupa social? Olha como Deus faz por causa de uma atitude de tomar posse. Aqui no Shopping Campinas tinha uma loja chamada Fred. Não sei se existe ainda. Ele falou, vai lá e compra algumas calças, algumas camisas, pega lá uns 2 pares de sapato, depois você me fala quanto foi. E assim eu fiz, irmãos. No outro dia, eu todo alinhadinho, indo trabalhar socialmente. Irmãos, aquilo fez a diferença na minha vida. Você sabia que até o modo como nós nos vestimos faz a diferença na nossa vida? Sempre que você quiser conquistar uma coisa, sempre que você for falar com alguém, que você espera receber alguma coisa dela, a sua postura vai falar muito diante dessa pessoa. Deus começou a abrir as portas, irmãos, abrir as portas, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Irmãos, foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida financeiramente. Foi nesta época, irmãos, trabalhando nesta empresa, que Deus me deu a visão de abrir esta igreja. Aqui no início da Rio Barnabé, não tínhamos ninguém como membro. Tínhamos o gordo, que é o nosso tesoureiro, mais meia dúzia de pessoas. E ali, amados, pelo salário que eu ganhava, eu pagava o aluguel da igreja, eu comprei as cadeiras da igreja, eu comprei 2 caixinhas de som, um microfone, cantávamos com playback num radinho, e assim Deus foi fazendo, irmãos. Então, olha, o que uma decisão de eu tomar posse de uma bênção há 28 anos atrás, o que tem gerado até o dia de hoje. Um dia eu paguei o aluguel da igreja. Um dia, irmãos, eu comprei as cadeiras da igreja.
Hoje, irmãos, é diferente. Hoje é a igreja que me dá tudo o que eu preciso na minha vida. Hoje é a igreja, irmãos, que supre as minhas necessidades. Hoje, irmãos, é a igreja, sabe, que cuida da minha casa, que cuida da minha família. Então, irmãos, olha só, uma decisão há 28 anos atrás, o que está produzindo até o dia de hoje, e ainda vai continuar produzindo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, muitas vezes, para alguns de nós, falta coragem, amados, de bater na porta e dar a nossa cara a tapa, para nós recebermos a vitória. Às vezes você trabalha numa empresa, está vendo todo mundo ser promovido, tem aumento de salário à sua volta, e sua vez não chega. Seja ousado, procura sua chefia e fala: olha, eu tenho capacidade para assumir responsabilidades maiores aqui dentro desta empresa. Eu gostaria que vocês me dessem um voto de confiança. Amados, isso vai começar a fazer a diferença em todo lugar que você estiver. Irmãos, a ousadia, seja ousado, seja corajoso, não tenha medo, porque você tem a força do Senhor Deus sobre a tua vida. É Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que abre a porta, é Deus que faz o milagre acontecer, é Ele que vai à frente. Oh, meu irmão, minha irmã, você só precisa de ousadia. A Rafaela começou a trabalhar com vendas, não tinha cliente nenhum. Vai para cima. Vai que você conquista. Vai que você consegue. E sabe o que está acontecendo? Ela está conseguindo, porque teve uma atitude de ir. Então, irmãos, bênção não é só esperar cair do céu. Bênção tem que correr atrás. Eu tenho costume, irmãos, de colocar um pouquinho de ração em cima do meu muro, para as pombinhas virem ali comer essa ração. E um dos meus cachorrinhos, ele fica assim, deitado embaixo do muro, olhando em cima do muro. E aí eu falo assim para ele: está esperando a raçãozinha cair do céu, né? Eu falei: não vai fazer guarda na casa não, você vai ver se vai ter o que comer. Então, irmãos, nós muitas vezes ficamos esperando as coisas cair do céu, quando as coisas elas estão liberadas nos céus. Não tem nada que não esteja liberada nos céus, irmãos. É só tomar posse em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aprenda a se apropriar do que Deus tem para a sua vida. Uma terceira coisa, irmãos, que nós podemos aprender aqui nesse texto: devemos ter cuidado com as ciladas do inferno. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados, Paulo também nos alerta sobre as ciladas do diabo. E a expressão ciladas é a tradução da palavra grega metodeia, que significa mágica ou truque. Dito isso, compreendemos que o objetivo do diabo é sempre nos enganar, nos persuadiar e ludibriar com propostas e investimentos, amados, nas nossas vidas. Então veja só, o diabo ele quer ludibriar a mim e a você, irmãos. Então nós precisamos estar atentos, estar ligados contra essas investidas do diabo, nos afastando do centro da vontade de Deus. Entretanto, em Deus, amados,
nós somos revestidos da sua armadura e podemos resistir e permanecer inabaláveis até que Ele venha. Igreja, seja inabalável até que Cristo venha. Essa é uma ordem, irmãos, do Senhor. Sejamos inabaláveis até que Cristo venha. Então hoje, irmãos, nós vimos aqui na carta de Paulo aos Efésios poderosas lições para o nosso dia a dia. Por isso, não nos esqueçamos. Busque forças em Deus, busque proteção em Deus, busque o favor em Deus e mantenha-se firme, tomando cuidado contra as ciladas do inimigo. Então, irmãos, o diabo, ele tem uma cilada preparada, mas nós não vamos cair em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos, a meu respeito e a teu respeito. Oh, meu irmão, nós somos livres de ciladas todos os dias, porque nós temos anjos que são enviados por Deus, anjos específicos para nos ajudar na nossa batalha. Então, irmãos, fique firme, vai na fé, vai na cara e na coragem, que Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer um milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso, vistam, o verso 13, ele vai dizer assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. O que é permanecer inabalável, irmãos? Que ideia que você tem dessa palavra? Inabalável, irmãos, pode vir o terremoto que for, você não vai tremer e você nem vai balançar. Você vai permanecer firme. Porque o crente que é firmado no Senhor, ele olha para os céus, e o que está acontecendo à sua volta não o abala. Não abala, irmãos. O crente não pode ser abalado por qualquer coisa. O texto nos mostra que o título de alguém inabalável só é conquistado pelos que resistiram nos dias maus. Portanto, precisamos usar, irmãos, a armadura que é provisionada, é provisória por Deus, e perseverar em seu amor diariamente. Então, irmãos, vamos ficar firmes para a honra e a glória do Senhor. Vamos buscar em oração acesso e receber a armadura de Deus, irmãos. Efésios, para me encerrar, verso 13, mais uma vez, também nos mostra que tão importante quanto a capacidade de conquistar é a capacidade de resistir. Por isso, não desista. Todo dia mau vai passar. Repita isso comigo: eu não vou desistir. Todo dia mau vai passar. Amém, irmãos? O dia só tem 24 horas. Aguenta essas 24 horas, porque vai passar e vai nascer um outro dia. Então fiquem atentos contra as astutas ciladas do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então eu quero pedir para você se colocar em pé, quero chamar o louvor aqui. Amados, nós somos a igreja inabalável do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa semana, irmãos, eu comecei a semana com uma gripe terrível. E eu falei, eu não vou no hospital, não vou tomar remédio. Do jeito que ela veio, ela vai ter que ir embora.
está indo embora, graças a Deus. Fecha os teus olhos, amada igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor. Pai, eles vão sair daqui diferente da maneira como eles entraram. Eu profetizo isso na vida deles. Eles não vão sair a mesma coisa, não vão ser as mesmas pessoas. Porque eu sei que a tua unção que despedaça o jugo é sobre a vida de todos eles aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro aqui a vitória dos meus irmãos para a honra e a glória do teu santo nome. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que os meus irmãos possam se apropriar, Senhor, das tuas posses e bênçãos no mundo celestial. Senhor, nós oramos repreendendo todas as ciladas do diabo. Senhor, toda a estratégia que o diabo armou contra a minha vida, contra a minha casa, minha família, contra os meus irmãos, contra a família dos meus irmãos, a casa dos meus irmãos, estão caídos por terra agora em nome de Jesus. A igreja se posiciona em oração, a igreja clama a Ti, oh Papai amado, porque ela entende que o que está ligado nos céus está ligado na terra, e o que nós ligamos na terra está ligado nos céus. A Tua igreja clama, a Tua igreja ora, porque ela entende que tudo aquilo que nós concordarmos aqui, Senhor, será concordado lá também. Por isso, Pai, nós declaramos a falência do inferno contra as nossas vidas. Pai, o diabo vai tirar a mão daquilo que não lhe pertence. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós somos mais fortes no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar forte, torre forte, é o nome do Senhor. Oh, recalamaná, xereandarabasouri, cantaramanai, aramaná, recalabasouri, andarai, xerecamanaia, remanassou que te manaia, andaramanara labachai, reteremanassou, ei, camanaia, vai quebrando todo jugo, Jesus, vai quebrando todo jugo, Jesus, vai quebrando todo jugo, por causa da tua unção. Oh, recalamanara lamassori, andaramaná, recalamaná, recebe a tua vitória, igreja, recebe a tua vitória, recebe a tua vitória, recebe, 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 recebe em nome de Jesus.